a morte do rio. Vejo-te morrendo sem nada poder fazer, merecendo explicações não para mim, para as outras gerações, sim, estas sem limites obedecer. Tecnologia falando alto, com supervisão de autoridades, interesse e dinheiro aos saltos, dispersando grandes facilidades. Olhando para o passado e presente, tenho dúvidas para enxergar o futuro. Belo e rico rio, não sais de minha mente, que a mim me parece tão obscuro. Me dói alma e coração vê-lo sendo destruído. Não consigo conter a emoção, tornando meu peito dolorido. Nome de bacia, cidades proclamadas. Cuide desse famoso nome que nasce no Caparaó. Preserve o berço de tantas vidas roubadas. Nessa luta não o deixe só. Ouro vindo da montanha, encontrando-se com o mar, Itabapoana querido, é nosso dever preservar. Esse é um poema de Hernani Antônio Lepre Teixeira. Povo de Bom Jesus, a Matriz também, Padre Rodrigo, a Pastoral da Ecologia Integral, eu queria me manifestar, porque ouvi, como diz, o grito do meu povo, de Bom Jesus, a respeito do rio Itabapoana, e em particular esse projeto das duas usinas hidrelétricas, nas duas cachoeiras, a Cachoeira da Fumaça e a Cachoeira Santa Rosa, bem mais perto da cidade. E são intervenções, vão certamente trazer danos colaterais muito sérios, inclusive vão praticamente destruir a beleza da Cachoeira da Fumaça, e é uma intervenção que deve ser preservada. Então, se trata de um atentado contra a casa comum e o rio Itabapoana, que é uma das artérias da vida que banha a cidade. Então, certamente minha palavra de apoio, em primeiro lugar, para que exista diálogo e não seja algo que seja imposto goela abaixo, não é? A cidadania tem que haver, e segundo, que se defenda o que é a vontade do povo, que é contrária. Já o juiz da comarca, do local, já se posicionou. Então, nos parece que não se pode evitar uma reflexão sobre isso e defender, claro, a causa comum, os bens públicos, e o grande bem público é a água, os recursos hídricos, a beleza que nos foi confiada para cuidar. Somos cuidadores, somos jardineiros, somos a família de Deus e queremos o bem-estar de todas as criaturas e de todo o povo. Era isso. Deus abençoe a cidade de Bom Jesus. Os benefícios do Brasil, eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos servos, mas desejando participar dos benefícios da vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Desde janeiro de 1939, que Bom Jesus do Itabapoana tem total autonomia político-administrativa para legislar e atuar em seu solo.
Entretanto, talvez tenhamos só um prefeito em toda a nossa história que tenha demonstrado explícito apreço pelo rio Itabapoana. Oliveira Teixeira, que governou no final dos anos 60 e que vem a ser o autor da música Rio de Minha Terra, composta junto com a sua esposa, Dona Zita, e que se tornou o hino na defesa do rio Itabapoana. Impressionante como todo o conjunto da sociedade bojazuense se notabiliza pelo desprezo que nutre pelo rio ao longo de décadas de existência do município que adotou o nome do rio em seu nome, Bom Jesus do Itabapoana. Sem jamais se organizar em suas tradicionais instituições em uma defesa enfática e contundente pela preservação do nosso maior patrimônio. O fato das ruínas hidráulicas da Cachoeira Santa Rosa ser desconhecida até 2020, mesmo pelos mais interessados em nossa história, é sintomático e alarmante quanto à necessidade de uma profunda reflexão autocrítica de como podemos deixar nosso rio ser tão agredido e degradado em nosso território. Para se ter uma ideia de como estamos devendo muito ao Itabapoana, nos anos 90 foi criado o Projeto Managé, consórcio envolvendo os 18 municípios da bacia do Itabapoana, visando a criação em conjunto de políticas públicas voltadas para a preservação do rio e recuperação de sua vegetação ciliar. E de todos os municípios envolvidos, somente Bom Jesus do Itabapoana não avançou um passo sequer. Todos os demais entes consorciados instalaram as estações de tratamento de esgoto, se inseriram nos consórcios turísticos e ambientais propostos, seja pelo Estado, pela União, como o consórcio do Caparaó. E Bom Jesus do Itabapoana somente permitiu a construção de 4 usinas de energia e ainda contribuiu de forma lamentável com a degradação do rio, seja na ação ou na omissão. Usina Hidrelétrica de Rosal. Construída na virada do século XX para o século XXI, seu projeto nada tem a ver com o estudo feito por Franco Amaral na década de 40. A barragem da usina, de quase 40 metros de altura, com mais de 250 metros de largura e com um lago formado com sua extensão por quase 10 quilômetros, trata-se de uma agressão brutal no meio ambiente. Mesmo com a contrapartida da construção do Parque Natural Municipal Sabiá Laranjeira de Rosal, seus 118 hectares de reserva são ínfimos, mediante aos 5 quilômetros de vazão reduzida proporcionada pelo empreendimento. A usina hidrelétrica de Rosal eliminou com a Cachoeira do Bálsamo, também conhecida como Cachoeirão de Rosal, e a Cachoeira Comprida, nas proximidades da Casa de Força, além de ter iniciado a era das pequenas centrais hidrelétricas a partir de 2005. E sobre esses empreendimentos que surgiram nas PCHs Calheiros, Pirapitinga e Pedra do Garrafão, temos a seguir a abordagem do ativista ambiental e pesquisador Ednilson Gomes, em ocasião do lançamento da Pastoral do Meio Ambiente. Então, eu estava falando sobre esse boom das PCHs que aconteceu no Brasil nos anos 2000, né? Os governos, nesse início de período, incentivaram fortemente a construção de pequenas centrais, e aí isso se refletiu também no nosso rio. Então, nós temos hoje 3 PCHs em operação, que são as PCHs Calheiros, Pirapitinga e Pedra do Garrafão, e agora estamos na luta aí pela construção de mais 2 usinas, a usina Bom Jesus e a usina Saltinho Itabapoana. E aí, resumidamente, né, quais são os impactos das usinas hidrelétricas? Bom, a construção de usinas altera significativamente a estrutura de um rio. Quem já viajou aqui pelas estradas de Bom Jesus em direção a Calheiros, em direção a Rosal, sabe que o rio Itabapoana possui muitas corredeiras e quedas d'água. Ou seja, é um rio de águas rápidas. E com isso, nós temos espécies de peixes que vivem nessa região que são adaptadas para viver nesse meio. Só que quando a gente constrói um reservatório, a gente transforma uma parte de um rio em um lago. Então, antes, uma água que se movimentava com muita rapidez passa a ficar parada. E isso vai interferir em todas as características ali, físico-químicas e microbiológicas da água. E, consequentemente, vai afetar essas espécies de peixe. Então, peixes que estavam habituados a viver em águas de corredeiras não conseguem sobreviver em águas paradas. Pode levar à morte, né, e até extinção de certas espécies.
Um outro problema que eu acho que vale a pena a gente falar está do outro lado da barragem, que é o trecho de vazão reduzida. Quando se constrói uma barragem, parte da água é desviada por um túnel e vai até a casa de força, onde vai movimentar ali aquelas hélices para gerar energia. E até que essa água volte para o leito do rio, a gente tem um trecho que pode ter 2, 3, 4 quilômetros, onde o rio fica praticamente seco. E isso, infelizmente, também acontece no nosso rio Itabapoana, né? Quem aqui teve a oportunidade de conhecer o trecho final do rio, na PCH Pedra do Garrafão, sabe que a gente tem um trecho de vazão reduzido de 2 quilômetros ali, que comprometeu fortemente a vida da comunidade de pescadores de Limeira. Então, depois desses além desses impactos ambientais que eu mencionei aqui, também tem a questão dos impactos sociais. Eu acho que quando a gente fala de usina hidrelétrica, é muito comum pensar na remoção de famílias, né? Existem casos muito notórios aí em todo o Brasil. Mas aqui no Rio Itabapoana isso não aconteceu. Nenhuma família precisou ser realojada por conta da construção de usina. Mas isso não significa que o bem social não tenha sido impactado também. Principalmente quando a gente pensa na questão dos pescadores, porque eles sim foram impactados. Como eu falei anteriormente, a construção dessas usinas vai alterar todas as espécies de peixe no nosso rio, fazendo com que muitas entrem em extinção. Então, como é que fica a questão da vida desses pescadores? Está aí um grande impacto social que não é levado em consideração no licenciamento ambiental, que também não está sendo levado em consideração nessas duas novas usinas construídas. Além disso, quando a gente fala dessas novas PCHs, principalmente na PCH Saltinho e Itabapoana, além de todo o impacto e conflito cumulativo, né, que serão ao todo 7 usinas no Rio Itabapoana, também existe uma questão relacionada à Cachoeira da Fumaça, que é talvez aí a nossa última grande cachoeira do Rio Itabapoana, que ainda está preservada. E para além daí da sua importância ambiental, a gente também tem uma questão social da comunidade de Calheiros, que possui uma ligação afetiva e de memória muito forte, né, por conta de uma tradição histórica e religiosa com esse local. Então, nós não estamos falando aqui apenas de meio ambiente, de preservar o Rio Itabapoana, mas no Rio a gente tem essa ligação afetiva de memórias, de tradição, que também deve ser respeitada. Bom, e aí eu trago com a minha fala alguns questionamentos que a gente deve se fazer, né? O primeiro nós precisamos de mais usinas no Rio Itabapoana? Nós já temos 5. Será que precisamos de mais 2? Quem será o beneficiado com a construção dessas usinas? Será que vai ser a população de Bom Jesus? Será que vai ser a população de Calheiros? Ou será que vai ser unicamente uma empresa que está controlando essas 2 usinas? E se a gente tem de um lado uma pessoa que será beneficiada, do outro lado a gente tem as pessoas que serão impactadas. Quem são essas pessoas? Então é muito importante a gente refletir sobre isso quando a gente pensa na construção dessas usinas, né?